Fala ricos, Caio Spisso aqui e nesse vídeo vou te falar quais são os principais indicadores que eu utilizo para saber se o fundo imobiliário KNRI11 vale a pena. E para te ajudar nisso eu vou compartilhar a minha tela aqui para te mostrar esses principais indicadores utilizando o relatório oficial que o fundo disponibilizou no último mês. E tudo isso para te ficar mais claro, para você poder ver e comparar ele com outros fundos que você tem na sua carteira ou você está pensando em investir. Se você já gostou dessa ideia do vídeo aqui, ideia de eu compartilhar a tela, já se inscreve no canal que ajuda muito a gente. Compartilha esse vídeo também com todo mundo e sem enrolar mais e pedir mais qualquer coisa, vamos direto aqui para minha tela. Então pessoal, aqui na minha tela já está o relatório oficial que eu peguei lá no site da Quineia, tá? Eu peguei o último relatório disponível e a primeira coisa que eu faço quando eu olho o fundo imobiliário, eu já vou direto nas informações contábeis que desse fundo está lá embaixo para saber a saúde financeira, quanto tem de lucro, quanto tem de despesa, para saber se o fundo está indo bem. Esse é o primeiro filtro que eu faço e que eu olho para todos os fundos meus que eu invisto, tá? Então eu acabo analisando as informações e se a gente for olhar todos os imóveis e todos os espaços que o fundo tem, ele tem um potencial máximo aí de receita de 23 milhões. Só que não é tudo alugado, tem uma parte vazia, que é essa vacância. Então se eu tirar essa vacância, o valor já não é mais 23, vai cair mais ou menos para uns 20. Se eu tirar essas carências de desconto, que tem empresas ainda que alugam, mas estão pagando com carência, ou seja, não estou pagando aluguel este mês, vou pagar só daqui uns meses, por exemplo, porque acabou de entrar. Tem negociações assim. Então são aluguéis que eu não estou recebendo, eu também estou tirando isso. O ponto principal é que se eu tirar todas essas informações aqui, que de fato eu não recebo, ainda sobra-se uma receita de 19 milhões no mês. Tá, é uma receita da competência do mês de junho. E desse valor aqui, se você observar para baixo, o fundo não distribuiu tudo. Ele distribuiu aqui ó, só 17 milhões daqueles 19. Aqui está a competência junho porque apurou-se em julho. Então, em julho ele vai distribuir 17 milhões, quase 18, desses 19 milhões. Então, não foi tudo. Esse 1 milhãozinho ele acabou deixando aí para caixa ou para algumas outras coisas. Então, tem 17 milhões aí que ele recebeu de aluguel e que está em caixa. Ele teve mais 1 milhão e 800 mil aí de aluguéis antecipados aí, provavelmente de novos inquilinos, né? Que inquilino quando entra, às vezes já tem que pagar alguns meses adiantados. Então ele recebeu isto aqui, que é 1 milhão e 700. E esse 1 milhão e 700, que é legal que você consegue comparar, ele equivale da cota que o fundo pagou no mês, 7 centavos. Então aqui tem toda a composição da cota para você saber que aquele valor que você recebeu, da onde vem exatamente aqueles 69 centavos. Então são 74 centavos de receita aluguel caixa, mas ele é maior do que o 69, porque tem que tirar ainda as despesas. Por exemplo, ainda tem 4 milhões e 200 mil de despesa, que equivale a 18 centavos retirando. Então, no total aqui de receita por cota, você vai tirar esses 18 centavos, vai dar 78 centavos, e você ainda vai tirar 0,9 centavos de reserva, porque o fundo pode separar uma reserva. Então, o fundo distribuiu, neste mês de julho, 16,6 milhões de reais. Então, por que eu falei? Eu começo olhando basicamente isso. Para saber se o fundo está dando lucro, quanto ele está dando de lucro, é muito, é pouco. E aqui você consegue já perceber que dos 17, aí, quase 18 milhões que ele recebeu de aluguel padrão, ou seja, que não é antecipado, que é a linha de baixo, só o que é padrão aí do mês, apenas 4 milhões é de despesa. Então, mesmo que ele tenha uma despesa muito maior, possa ser 5, 6 milhões, a representatividade de 5, 6 milhões para os 18 milhões é algo ainda que não destoa muito dos 4 que são hoje. Então, se os 4 vira 5, beleza, aumentou 25%, aí 4 para 5 é um quarto que aumenta. Só que dos 18 milhões, 4 para 5 de despesa acaba não mudando muito. É esse ponto que eu quero chegar. Então, a princípio, ele é um fundo aí estável, um fundo com alta rentabilidade. E o segundo ponto que eu acabo observando, depois de observar a saúde financeira, embora foi bem resumido aqui, por conta do vídeo, para não ficar muito longo, que eu já fiz uns vídeos aí de análise de fundos imobiliários que dão mais de 20 minutos, e é bastante tempo, as pessoas acabam não gostando ou aguentando ficar bastante. Então, estou tentando resumir um pouco mais. Mas se você é alguém que gosta e quer ver vídeos aí de 15 minutos para cima, só clicar aqui em cima que eu já vou deixar a playlist dos fundos para você olhar e eu falo vários fundos da XP e vários outros também, tá? Então, partindo logo para o segundo ponto que eu analiso, eu já analiso agora aonde estão os imóveis, quantos imóveis o fundo tem, e aqui se a gente puder ver, já dá para contar que tem bastante imóvel, ó. Só nessa página ele tem 1 com 4 são 5, com 4 são 9. Se a gente subir aqui em cima ele já tem mais 4, estamos falando de 13, aqui com mais 4 de novo, estamos falando que são 17, mais 4, estamos falando que tem 21 imóveis, ou seja, bastante imóveis. A partir de 5, 6,
A partir de 5, 6 mais ou menos eu já considero um fundo aí mais diversificado, porque se tiver um problema com imóveis, tem mais 4, 5 para cobrir as despesas. Esse é um ponto importante. Mas o que eu queria falar para vocês aqui é a localização. Se você olhar aqui os fundos, aqui a divisão, 62% está em São Paulo, o que é um percentual até que relevante, 20% mais ou menos em Minas Gerais e 20% no Rio de Janeiro. Eu acho que poderia talvez dar uma distribuída melhor São Paulo nos outros, porque, por exemplo, se o governo de São Paulo criar novos impostos, tudo, vai sobrecair sobre todos os imóveis que estão em São Paulo, que é 60%. Então a base é grande aí para poder dar uma alteração. Então eu tentaria dividir um pouco para deixar mais equilibrado os percentuais. Talvez colocar mais um estado. Um outro ponto importante que você pode observar aí é da onde vem a receita, e que a receita é bem dividida entre imóveis logístico e de escritório. É legal você saber essa divisão, porque o ano passado, quando teve a pandemia, várias empresas aí colocaram seus funcionários de home office e entregaram vários imóveis alugados. Então, a receita de escritório sofreu bastante. E essa é a principal justificativa, porque esse fundo está com uma vacância alta, que eu vou chegar aqui para mostrar para vocês. E também porque lá no ano passado o preço da cota na bolsa caiu bastante, tá? Justamente por ter afetado os escritórios que representam 50% aí da receita do fundo. Mas poderia ter dado um problema na logística também, por exemplo, e não nos escritórios. Então é importante você saber que existe este risco, tá? O ponto importante que eu comecei a olhar recentemente, mas eu não olhava tanto, é o reajuste aqui, os índices de reajuste. O IGPM, para quem não sabe, está para lá de 30% e o IPCA está na casa de 9%. Isso quer dizer que se todos os contratos, quando forem reajustados, levarem IGPM, o fundo vai ganhar bastante com o aluguel, porque o contrato está reajustado pelo IGPM, que é 30%. Ou seja, o valor do aluguel vai ser reajustado para 30%. Se tiver um aluguel aí de 2 milhões, vai aumentar 600 mil, que é 30%. Simples assim. Pode ser que tenha alguma negociação aí, pelo percentual ser muito alto, entre o fundo e o inquilino. Isso pode acontecer e acontece. Igual todo mundo que mora de aluguel, às vezes está pagando R$1.000, R$2.000, vai ter um aumento, não quer pagar e acaba negociando com o proprietário do imóvel em que mora. Funciona do mesmo jeito com esses fundos e com esses inquilinos que são as empresas, tá? Depois aqui eu olho mais duas coisas. A primeira é o índice de vacância, que está aqui. Se você olhar do ano passado para cá, vem aumentando, porque muitas empresas estão saindo, estão deixando as pessoas de home office. Então ainda é algo que a gente tem que ficar meio alerta. No final do ano passado pareceu que ia dar uma estabilizada aí em novembro, dezembro, mas janeiro subiu de novo. Aí pareceu que ia cair ou estabilizar, né, de janeiro para cá, que se você for ver só vem caindo a vacância. E aí depois de maio para cá subiu também de 10% para 13% ali. E as diferenças das linhas, basicamente a vacância física e a financeira. Eu já gravei um vídeo explicando detalhadamente a diferença entre física e financeira da vacância. E eu vou deixar o vídeo aqui em cima e também deixo na descrição para você entender. Mas ambos, por mais que o percentual é diferente, eles seguem a mesma linha. Se você for olhar sempre que subiu, as duas vacâncias sobem. Sempre que uma vacância caiu, a outra também caía. E a outra coisa que eu olho, que é muito importante também, é quem são os inquilinos dos imóveis. Isso eu deixei aqui para baixo, os inquilinos dos imóveis. E tem muitas empresas aí grandes, eu não conheço todas, para ser sincero, eu tento conhecer, mas não dá para conhecer tanto. Então você tem um norte aí para saber se é bom ou não é. Por exemplo, aqui tem a Votorantim, que é uma empresa gigante aí no mercado. Que tem mais aqui? Tem o Consulado da Nova Zelândia. Vamos ver o que tem mais aqui para baixo. Ó, o Banco BMG, o Banco Pine também tá. Temos também a American Airlines. Temos o que tem mais importante aqui? Temos também aqui ó, o Google, WeWork, BNDES, Xerox, Sul América, ó, Magazine Luiza, Kimberly-Clark, Marisa, muitas lojas grandes. E esses últimos três aqui tá falando só empresas do setor varejista e aqui setor de consumo. Isso quer dizer porque tem vários inquilinos dentro. Então, para não colocar todos os inquilinos, ele acaba dividindo. Se você olhar, que tem alguns outros aqui, ó, que tem 3 inquilinos, mas são só 3. Como neste imóveis aqui tem mais do que 3, 4 inquilinos, para não colocar a lista toda, eles acabam colocando aqui empresas do setor para você ter uma noção, tá? E essas são as principais informações para saber se o fundo vale a pena ou não vale. Na minha visão, eu acho que ele vale a pena sim, tirando esse ponto da vacância, que é um ponto que assusta. Então, eu manteria a posição caso tenha, não compro mais. Inclusive, eu tenho esse fundo e não compro, deve ter pelo menos 6, 7 meses aí, que eu estou esperando ver como que a vacância aí vai se comportar.
Até estava começando a pensar em aportar nos últimos meses, mas como mostrei no gráfico, a vacância subiu de novo e aí eu dei uma segurada. E se você não tem, eu não sei se compraria, tá? Vale você analisar também um pouco mais o relatório, que aqui foi bem resumido. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal que ajuda bastante a gente compartilhar esse vídeo para várias pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por terem assistido.